Wolfenstein. Wolfenstein provavelmente você já viu na sua vida de alguma forma, nem que sejam os jogos mais recentes, como os jogos mais velhos. E bem, como eu sou um grandíssimo fã de Doom Shooter, não seria muito anormal de mim de descobrir o Wolfenstein. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero contar uma história. Eu sempre tenho histórias pra contar, e essa aqui não é diferente. O ano era 2016. Tinha acabado de ser lançado o Doom 2016. E cara, quando eu vi naquela época, eu não tinha noção de que aquele Doom era basicamente o reboot da franquia Doom antiga. Na minha cabeça era só mais um jogo de tiro chamado Doom por algum acaso. Eu não fiz o raciocínio. E nessa época eu não era tão ligado assim em jogos de tiro, né? Eu joguei alguns COD, etc e tal. Mas por algum motivo, meu irmão, que nunca ligou pra jogo de tiro, se interessou e comprou. Pelo motivo de que, cara, era o reboot do Doom. O pensamento era muito mais na questão do Doom. Ele foi lá, jogou um pouco, não lembro se ele zerou. E eu cheguei e falei, cara, vou testar também. Aí eu joguei o comecinho, cheguei até ali no meio. Ocorreu uma coisa horrível. Eu inventei de pegar um pedaço muito grande de rapadura, enfiei na boca. E eu fiquei muito tempo com esse pedaço de rapadura na boca. E eu joguei Doom enquanto eu tava com esse pedaço de rapadura na boca. E eu, obviamente, passei mal, com um pedaço enorme de rapadura. E meio que atrelei esse sentimento negativo da rapadura com o jogo. Também porque o jogo era muito vermelho, tá ligado? E o que fez com que quando eu visse aquela tonalidade de vermelho, eu associasse ela à rapadura e começasse a passar mal. Então eu dropei o Doom por causa disso. E fiquei com um pouco de raiva do Doom. Mas depois de alguns anos se passaram, eu comecei a gostar mais de jogos de tiro de novo, etc. E eu falei, cara, vamos jogar esse jogo de novo, né? Nem que eu passe mal, eu vou zerar ele. E eu então rejoguei o jogo inteiro. E adivinha o plot twist? Eu amei essa porra desse jogo foda pra cacete. Cara, é o jogo com mais adrenalina que existe no mundo. E basicamente foi o que me introduziu a esse mundo de boomer shooter. Aí eu comprei vários jogos, tava viciado, só queria jogar aquilo, fiquei anos jogando. E eu descobri o jogo Wolfenstein 2, The New Order. Eu não lembro se esse é o nome, não importa. E eu joguei um pouco no PlayStation 4. Só que eu tive a incrível ideia de jogar a maior dificuldade essa bosta desse jogo, num console. E eu criei uma regra pra mim. Eu só vou zerar esse jogo quando eu jogar no PlayStation 4, na mesma conta que eu joguei, que não é a minha conta principal, e eu vou zerar naquela dificuldade. O que basicamente criou um soft lock pra mim de nunca jogar esse jogo, porque eu tenho uma preguiça do caralho de jogar jogo de tiro no console, e eu nunca mais abri essa franquia. Até o dia que eu vi o primeiro jogo em desconto na Epic, e eu decidi comprar essa porra desse jogo. Até que eu finalmente decidi jogar esse jogo pra fazer um vídeo. Literalmente o que tá fazendo eu fazer esse vídeo hoje foi literalmente o que eu falei, mano, eu vou zerar essa porra desse jogo. E cá estamos, eu zerando essa porra desse jogo. Basicamente, o jogo mais legal do mundo, conhecido como Wolfenstein The New Order. Mano, começando o jogo, a gente entrega este menu principal aqui, que é bem simples e direto ao assunto. E que quando a gente começa o jogo de fato, ele entrega essa seleção de dificuldade, que do mais foda pro mais bosta é Uber. Que obviamente é o Uber do TF2, que a gente utiliza e fica invencível e imortal. Faz todo sentido isso aqui. O Eu Sou a Morte Encarnada, que significa que eu sou muito foda. O Manda Bala, que é a dificuldade normal. O Por favor, não me machuca, não te fiz nada. E o Papai, deixa eu jogar, por favor. E obviamente, como eu não sou uma puta, eu escolhi a dificuldade Eu Sou a Morte Incorporada, porque eu sou foda, mas eu não sou maluco. Eu até hoje lembro do Halo no lendário. Nunca mais, nunca mais. Então a gente finalmente, oficialmente começa o jogo, em que a gente entra direto numa cutscene, em que a gente tá dormindo dentro de um avião, tendo um sonho lindo com a nossa mulher gostosa, 2 filhos fodas pra cacete, um cachorro e um churrasco pica. Em que instantaneamente a gente é acordado por uma coisa muito mais importante. O nosso colega quer dar uma mijada foda, mas enquanto ele informa que ele quer dar uma mijada, a gente acaba sendo atacado pelo exército do Kanye West, o que interrompe a mijada no nosso coleguinha. Já que a gente tá sendo obviamente atacado, o avião dá problema e a gente tem que ir pra parte de trás pra fechar um cano que tá exposto, soltando gás no avião. Mas pra isso a gente tem que pegar umas ferramentas pra conseguir fechar de fato. Então a gente vai lá, pega umas ferramentas e fecha o cano, enquanto a gente pega fogo, igual o verdadeiro Frankenstein. Porém a gente ainda tá em apuros. Querendo ou não, a gente sofreu danos ao nosso avião, o que significa que a gente tá perdendo altitude, o que também significa que a gente tem que perder um pouco de peso. Então a gente vai e leva o avião pra academia e faz um treinão foda do Ramondino com ele. Mano, obviamente isso é mentira. A gente só vai lá e joga um bando de coisa fora e acabou. A gente retorna pro cockpit, em que a gente ainda está sendo atacado pelo exército nazista. Opa, calma. Quero dizer, o exército do Kanye West. E a gente entra na torreta dentro do avião e oblitera tudo que tá pelo caminho. Eu quero que se foda se é inimigo ou se é aliado. Irmão, tá na minha mira, tá morto, tá ligado? Então a gente vai lá, fuzila tudo que tá na frente. Até que aparentemente a gente acerta um avião que não era pra ter acertado, porque ele
ele vem com tudo em cima do nosso e estoura o cockpit. A gente toma esse avião bem na nossa boca, o que faz a gente ficar desacordado. E que o nosso brother da mijada faz o favor de ressuscitar a gente, porque ele é lendário pra caralho. E bem, como o avião não tem mais salvação, né, a gente entra em contato com outro colega piloto que tava ali próximo e pede por ajuda. Em que aparentemente o piloto original estava morto e apenas o Wyatt estava ali pra ajudar a gente. Em que ele deixa o avião estável pra gente conseguir subir ali do lado e pede pra deixar um cara ali pra nos buscar na porta. E da forma mais foda imaginável, a gente salta de dentro do nosso avião e pula pro outro. E que já que a gente não planejou isso aqui direito, nosso avião original quase destrói o avião que a gente tá entrando agora. Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O que importa é que a gente conseguiu sobreviver e sem nenhuma perda. E assim, a gente finalmente entra no avião e lembra que esse jogo é da porra da Bethesda. Irmão, olha esta merda. Eu virei um anão. Eu só quero falar que a galera fala muito da Ubisoft, né? Chama ela de Bugsoft, mas é por causa que ela é muito famosa, sabe? Agora, quando você mal lança jogo nos anos e demora ainda pra lançar e sai bugado pra caralho, aparentemente as pessoas não se importam com essa merda. Porque, mano, o que tem de bug nesse jogo não tá escrito, mano. Eu tava jogando, ficando insano essa porra. Então vamos ser mais justos, galera. Se for pra falar mal da Bethesda, se for pra falar mal da Ubisoft, também faça o favor de falar mal da Bethesda no mesmo post, tá? Vamos ser equivalentes. Mano, sério, o bug é tão paia que os caras se deram o trabalho de fazer uma cutscene pra você solucionar ele. Então depois disso tudo, a gente segue pro cockpit, que a gente encontra o Wyatt, que é o recruta que conseguiu estabilizar o avião e que tá desesperado vendo o colega dele morto no chão. Que a gente segue pra espancar a cara dele, pra ele virar um ser humano normal, da forma mais clichê da história do mundo que você já viu. E então, o nosso amigo mijador informa que esse avião também não tem salvação, porque, mano, um avião acabou de destruir metade dele com uma hélice. O que você espera? Esse avião não tem salvação. E é a nossa única chance de a gente conseguir invadir o compound do Death Shed. Um bosta de ser humano que eu odeio esse cara. A gente vai falar mais sobre ele no futuro. Então a única forma da gente conseguir todo mundo sair a salvo dessa situação é se a gente jogar o avião na água, assim reduzindo o impacto da porrada. E apagamos de novo. E quando a gente vai ver, nós fomos lançados pra fora do avião, dentro do mar. Onde além dos tiros que estamos tomando, tem vários cães do Kanye West que estão acabando de eliminar todo mundo que tá dentro da água. E a gente não é diferente. Ele vai lá, puxa a gente e joga a gente na casa do cacete. E como ele é um cão estúpido, ele dá um jeito de fazer um buraco em volta do avião, em que ele mesmo não consegue entrar. É o cão mais estúpido que eu já vi na minha vida inteira. E bem, logo após esses eventos, a gente pega o telefone que tá dentro do avião pra tentar entrar em contato com o avião que a gente tava antes. Quando a gente entra em contato, um dos nossos colegas atende e fala pra ele pra janela, pra ver se a gente consegue encontrar ele. Fazendo aquele lancezinho de ficar pescando a luz ali, tá ligado? Pra gente reconhecer o cara. E nisso a gente percebe que tá todo mundo na mesma situação de bosta, sendo perseguido por cães do Kanye West. E a única forma de derrotar eles é se a gente conseguir chegar por debaixo da água, dentro de uma das torretas do avião, que ficou presa ali em uma pedra, em que a gente prontamente oblitera eles da existência e vai de encontro pros nossos colegas. Em que quando a gente consegue conversar com eles, o nosso camarada mijada explica que é impossível eles conseguirem progredir porque tem uma torreta matando todo mundo que tá na frente. Então, obviamente, a solução mais lógica de todas é mandar um cara só pra derrotar ela, enquanto os outros distraem a torreta. Cara, é completamente genial, tá ligado? É uma ideia assim, absurda de genial. Faz completo sentido, porque ele sabe que a gente é o fodão games. E bem, como um bom soldado, eu vou lá e, obviamente, eu destruo a droga da torreta com uma granada e aproveito a explosão e entro numa cratera que ela criou, em que o jogo procede a me ensinar algo muito importante, a como inclinar. Tá ligado o Rainbow Six Siege? Em que os caras ficam parecendo um debiloide, terminam de um lado pro outro pra conseguir só botar a cabeça pra fora, tá ligado? Pra não aparecer o corpo inteiro e o cara virar um alvo gigante. Então, nesse jogo também tem isso, só que é de uma forma completamente esquisita, tá ligado? Porque enquanto no Rainbow Six Siege você só aperta um botão e ele joga a mira pro lado, tá ligado? Aqui você tem que apertar Alt e apertar uma das teclas de movimento pra jogar o seu personagem pro lado. E bem, como eu sou um animal, eu não li que tava escrito a tecla ali, tá ligado? E eu fiz de outra forma pra conseguir passar dessa parte. Eu fiquei me movimentando no local até eu conseguir um pixel perfeito pra acertar o pé do cara e conseguir abrir a porta. Não é minha culpa que o jogo escreve Left Alt, tá ligado? Em vez de só me mostrar o botão que eu tenho que apertar. Ai, isso é frescura. É mesmo, foda-se, morra. E depois da gente aprender essa nova mecânica, a gente descobre uma mecânica mais legal ainda, a que faz esse jogo realmente brilhar, que é a mecânica de segurar duas armas ao mesmo tempo. Ah, mas Halo 2 já tinha... Foda-se. Posso te afirmar que no Halo 2 não é tão legal quanto nesse jogo, tá? Que você simplesmente oblitera tudo que tá na sua frente. E depois dessa descoberta maravilhosa, eu descubro que esse jogo é uma nota 0, redonda, ridícula e nojenta, porque ele me obriga a matar a porra de um cachorro e, pra piorar, um pastor alemão, que por algum acaso é o que eu tenho aqui em casa. Então, basicamente, eu me senti a droga de um traidor de bosta. E eu quero que esse jogo exploda. Além disso, o jogo também me ensinou a mecânica de stealth kill. Como se eu vou usar essa
essa bosta aqui. E bem, eu sei que isso já tá ficando enjoativo, mas o jogo me ensina mais uma nova mecânica. Pô, isso aqui é a primeira fase, mano. Eu vou te falar a mecânica até você não aguentar mais. Saindo daqui, você vai estar conseguindo consertar um Peugeot, tá bom? Então depois você me agradece. E que a mecânica da vez é a mecânica de, entre aspas, radar. Em que basicamente vai ter um comandante na área, que esse comandante, se ele te ver, ele vai ativar a sirene e vai ficar vindo inimigos sem parar até você matar ele. Então é aconselhável você sempre matar eles no stealth. E foi algo que eu acabei de falar que eu não ia usar. Eu sou um gênio. E depois que o jogo me ensina a ficar matando inimigos usando stealth kill pra não chamar mais inimigos, ele fala assim, agora você pode brincar. E me deixa usar essa minigun que oblitera tudo. E pra melhorar, eu posso arrancar ela do stand e continuar usando ela que nem um verdadeiro psicopata. Mas antes disso, eu tenho que abrir essa porta em que eu encontro uma dinamite e estouro ela inteira. Em que nisso eu pego a minha arma foda, entro e oblitero tudo que tá pela minha frente e sigo o caminho até uma torreta antiaérea do Kanye West, que eles estão usando pra derrubar os aviões americanos. Em que no meu caso eu vou dominar ela e atirar lá no Metal Gear, que tá obliterando todos os meus amigos. E que eu vou falar a real, mano, eu tomei um puta susto quando isso aqui aconteceu, porque, sabe, tem um monstro gigante mirando em mim, querendo me matar. Então eu tenho que dizer que isso aqui foi no mínimo assustador. E após tudo isso, o jogo me ensinou uma coisa muito importante. Esse não é aquele seu boomer shooter clássico, em que você só anda pra frente e mata coisas. Porque se você fizer isso, você vai morrer igual um indigente. Eu até anotei isso aqui bem rápido, porque eu enfrentei os inimigos nessa sessão com muita cautela e cuidado, matando um por um com um tirinho na cabeça, da forma mais frescalhada que pode existir. Porque novamente, se eu jogasse igual um animal, eu ia só morrer igual um animal. Mas o mais engraçado é que mesmo jogando igual uma princesinha frescalhada, sensível, eu ainda tava me divertindo pra cacete, tá ligado? Aí depois de fuzilar mais um monte de N-Word, eu utilizo outra arma antiaérea pra tirar um avião que tava preso ali na montanha. Eu sei o porquê disso? Não sei. Eu me importo? Também não me importo. Provavelmente uma desculpa sobre desempenho de jogo. Não duvido que seja isso. Assim, podendo finalmente avançar e ver essa cena completamente tosca, que alguns podem argumentar que elas acharam legal pra cacete, mas, mano, isso é um robô extremamente avançado em formato de cachorro e ele foi beitado por uma granada. Cara, mano, eu amo esse jogo. Vai tomar no cu. Eu só quero falar que, tipo, esse tipo de coisa acontece bastante nesse jogo, tá? Então se preparem, sente na sua cadeira e se prepare bem firme e forte aí, tá? E agora a gente finalmente se reúne com os nossos colegas, em que o nosso melhor amigo Mijada informa que a gente tá extremamente próximo do Death Shed e do pilar central da Alemanha. Se a gente não conseguir matar ele agora, vai todo mundo morrer e a gente vai ter perdido essa guerra. Além disso, o White tá passando mal e o Blazkowicz ensina ele a se acalmar, né? Com uma contagem de 4, respirou fundo, tá ligado? Coisa básica de guerra. A gente só vai morrer, tá tudo tranquilo. Então a gente pega os ganchos disponíveis pra gente e começa a subir a parede da fortaleza dos alemães. E que essa parte de subir a parede, ela é bem insuportável mesmo, porque você não tem tanta liberdade pra se movimentar. É quase um dedo no meio na sua cara. Ah, eu só quero falar outra coisa. O jogo tentou ser emocional aqui comigo pra eu ficar se abalado e tal, mas, cara, eu conheci esse cara 1 minuto atrás. Eu nem sequer botei a cutscene dele aqui, porque, mano, ele morre em, tipo, 3 minutos. Como é que eu vou me importar pra um cara que apareceu agora pra mim? Pra mim isso foi que nem eu ver um brother aleatório morrendo. Que foi ideia estúpida de fazer isso. E o nosso objetivo agora é de chegar ao topo dessa muralha, em que obviamente a gente enfrenta ainda mais N-Words e extermina eles como se fossem ratos imundos, como a gente deve fazer na vida real, e vai escalando lentamente até o topo. E que enquanto eu tava jogando, eu comecei a passar mal pra caralho, eu tive que pausar o jogo. Eu não sei se é só comigo esse tipo de coisa, mas todo santo jogo da Bethesda eu passo mal. Eu não sei o que eles fazem, tá ligado? Que faz com que eu passe mal fodamente. É tipo assim, é bizarro, mano. Eu passo mal até com Minecraft, mas os jogos da Bethesda são especiais, por causa que são os que eu mais passo mal. Eu acho que isso tem a ver com o movimento da arma do personagem, tá ligado? Que ela parece que ela é meio solta, eu sei lá, mano, eu não tenho ideia. Eu passo mal pra caralho, mano, e ninguém sabe me explicar o porquê. Cara, peraí. Caralho, eu tenho que dar uma pausa. Eu tô Respira aí, você vai morrer. Caralho, tô passando muito mal, mano. Caralho, será que tem como tirar essa porra, mano? Olá, Bethesda, eu quero que vocês queimem no inferno. Aprende a fazer a porra de uma câmera, caralho. Olha, depois de eu ter falado tanto da Bethesda, eu tenho que perdoar ela, tá? Porque, mano, porra, mano, dá pra comer comida de cachorro, viado. Caralho. Olha, o desgraçado come até ração de cachorro, mano. O bagulho é bom, você já comeu pra saber? O bagulho é mó bom, tiozão. Isso daí hidrata, revigora os escapau. E, mano, além da comida de cachorro foda pra cacete, o jogo vai lá e me dá meu wet dream dos sonhos, que é um monte de minigun. Meu irmão, eu adoro essa droga dessa arma, tá ligado? Mano, o jogo simplesmente falou assim, mano, fuzila tudo que você vê se movendo. Tem como ser mais legal que isso, parceiro? Não tem como. E novamente eu me reencontro com meus colegas, em que a gente tá quase pra chegar no objetivo. E o jogo faz a maior maldade do mundo, que é pedir pra eu jogar fora minha arma foda. Como é que você me dá uma coisa e segundos depois você me tira ela? Esse é o jogo mais maldoso do planeta, mano. Vai tomar no cu. Aí então eu jogo a droga da minha arma fora e salto pros meus colegas de bosta que me obrigaram a jogar minha arma fora.
fora. E adivinha, a gente cai. Obviamente não foi culpa do fato de que isso aqui era uma estrutura claramente danificada e com chance de cair pra caralho. E sim, 100% de culpa do fato de eu ter jogado a minha arma fora. Morra, Bethesda, eu te odeio. E que nessa queda, uma pedra acaba caindo na nossa cabeça e faz com que a gente apague e acorde nesse lugar bizarro, que é uma sala de experimentos com um bando de pobre coitado que foi cortado vivo. Meu Deus, eu tô cagado de medo. E foi aqui que eu descobri que se eu diminuísse os gráficos do jogo, o jogo iria rodar melhor, com mais FPS, e eu não ia passar tão mal. E não, eu não acho que fosse o FPS, e sim os gráficos exagerados. Eu sei lá, parecia que tinha muita partícula, eu não sei dizer direito. Eu posso te afirmar que não era FPS. Eu já joguei muito jogo lagado pra te afirmar que não é FPS. Mas nisso que a gente tá preso, um dos nossos colegas tenta nos tirar dali. Só que acidentalmente, ele acaba ligando o modo destruir legal da sala, e agora nós estamos fritos. Entendeu a piada? A gente vai queimar até a morte. E nisso a gente tem que arranjar uma forma de fugir disso, senão a gente vai morrer rapidamente. Em que a gente fica procurando uma chave em gavetas e que o Blazkowicz, ele toma todo o seu tempo com calma, abrindo gavetas, né? Ao invés de ele abrir desesperadamente e pegar logo a droga da chave, sabe? A gente vai morrer, porra! Mas mesmo nessa calma toda, Blazkowicz aprendeu na escola. É só manter a calma que tudo vai dar certo. A gente consegue encontrar a chave e abrir a porta pra outra sala. Eu quero que você adivinhe o que tinha dentro da outra sala. Se você chutou o coisa blindado sobre efeito de crack, você acertou. E pra falar a verdade, esse inimigo é bem fácil de enfrentar, né? É só você ir pras costas dele, fuzilar ele como se não houvesse amanhã. E aí ele morre em segundos. E graças a Deus que a única armadilha dessa sala era esse inimigo ridículo. Não é mesmo? Então, você tem que lembrar que a gente tá lutando contra alemães. A coisa que eles são melhores é em fazer mecanismos filhas da puta. Vá se fuder. Enquanto a gente tá no processo de se tornar um personagem de Minecraft, a gente tem um belíssimo de um vislumbre na cara do desgraçado do Death Shed. Ô maluco feio, meu irmão. E essa feição linda na janela significa apenas uma coisa. Se a gente der a sorte de sair vivo dessa armadilha, a gente com certeza vai se lascar de alguma forma do outro lado. E essa fofurinha, só por ser legal, tá ligado? Ele deixa a gente quase ser explodido pra depois puxar a gente de lá com um monte de gorila de guarda-costas e fica dando sermãozinho pra mim. Eu estou igual a você. E blibli, vai se lascar, meu irmão. E bem, nessa situação aqui, né, como vocês podem ver, não existe literalmente nenhuma chance da gente sair vivo aqui. E se a gente sair vivo, a gente vai se lascar de qualquer jeito, né? Tem 4 gorilas segurando a gente enquanto a gente tá pelado. E nisso o Death Shed olha bem na nossa cara e nos obriga a escolher a vida do Wyatt, um jovem recruta que entrou nessa guerra de supetão. O cara simplesmente não sabe o que tá acontecendo, mas ele tem sim garra, ele tem vontade. É um jovem com futuro. Ou o nosso amigo, melhor amigo, o cara mais foda do mundo, o Mijada, que salvou todo mundo, lutou até o fim e infelizmente tá nessa situação de bosta. E que não, você não tem a escolha de não escolher ninguém e dar um jeito de fugir, porque se você não escolher ninguém, demorar muito, ele vai te matar e vai dar o checkpoint e vai te obrigar a escolher de novo. Então não adianta você ficar aí morrendo 10 vezes, você vai continuar morrendo. E então eu faço a escolha. E eu infelizmente tenho que fazer a escolha óbvia aqui, né? Que é o que o camarada Mijada iria querer. O cara já sabe que ele não tem escapatória, ele já é um cara velho, ele já fez o serviço dele. Infelizmente eu tenho que escolher o Wyatt. Não porque o Wyatt é ruim, sim porque eu tô vendo o cara morrer, tá? Não entenda mal. E nisso o Death Shed procede em fazer coisas horríveis com o nosso amigo. E a única escolha que o Blazkowicz tem nessa situação é fechar os olhos e contar até 4. Aquele ensinamento que ele passou mais cedo pro Wyatt. E depois dessa trágica morte, o Death Shed deixa a gente pra morrer, pegando fogo nessa sala e deixando um gorila pra ter certeza que a gente não vai escapar. Só que ele não esperava que o Wyatt era um cara muito esperto e conseguiu dar um jeito de ficar de pé e distrair o gorila. Em que nisso ele levanta, sobe numa das mesas, quebra a máquina e nos entrega um cano que a gente utiliza pra matar esse droga desse gorila desgraçado. Em que pra conseguir mais tempo pra sobreviver, a gente quebra as máquinas, destranca a janela, resgata os amigos que sobreviveram e foge com pouco tempo que sobrou numa explosão épica que a gente acaba saindo voando e que tragicamente um estilhaço de metal acaba voando e batendo na parte de trás da cabeça do Blazkowicz, apagando ele e caindo no mar desacordado. Em que Blazkowicz fica à deriva no mar à espera de uma salvação externa, que essa salvação, depois de muito tempo, chega de barco e começa a fazer os tratamentos no corpo dele. Em que descobrimos que parte do metal que bateu na parte de trás da cabeça do Blazkowicz acabou ficando alojado no cérebro dele. E caso esse metal fosse removido, poderia piorar a situação psicológica dele. E depois de 9 semanas, ninguém veio buscar o pobre coitado, deixando a única escolha nessa situação de levar ele até um asilo, para que ele pelo menos tivesse um mínimo de tratamento psicológico por profissionais. Mas um fator importante que a gente não pode esquecer é que este asilo está situado na Alemanha. Então ele é obviamente vistorado por alemães. Alemães esses que querem pegar as pessoas que estão dentro do asilo para utilizarem experiências do Reich, que obviamente são experimentos para destruir o mundo como a gente conhece. Porque esses alemães, a gente não pode esquecer que são alemães super legais e divertidos. E eles veem essas pessoas machucadas como sub-humanos. E basicamente é isso aí, rapaziada. A gente perdeu a guerra, eu tô preso na Polônia, eu tô preso numa porra de uma cadeira de rodas, assistindo meu tempo passar, e que de vez em quando chega um povo aqui, chega outro povo ali, a gente brinca,
você fica feliz. De vez em quando aparece alguns aí eles levam pessoas embora e eu assisto tudo isso. E é isso aí, acabou a minha vida. Legal. E bem, é aí que mora o plot twist. Com a última visita dos alemães, eles informam que não tem mais motivo pra manter seu local de pé, já que ele tá gastando muito dinheiro do governo e é basicamente perda de espaço, perda de tempo. E nisso eles começam a matar os pacientes, coisa que as pessoas que cuidaram da gente acham inadmissível e tentam defender os pacientes, o que acaba fazendo com que eles morram para os alemães e deixando assim a filha deles órfã. Nisso eles procedem em terminar de exterminar os pacientes até chegar na gente. Só que a gente não é pouca bosta, tá ligado? E ver isso tudo acendeu aquela chama no coração do Blazkowicz, aquela chama de lutar pela liberdade. Em que a gente procede em esfaquear esse desgraçado aqui e basicamente relembra como anda Elephant green screen effect. e mata pessoas, como uma verdadeira lenda americana. E bem, depois de tudo isso, eu finalmente posso voltar a matar a escória alemã, em que eu pego a arma que o cara dropou e começo a fuzilar todo mundo que tá na minha frente. E pra deixar um pouquinho mais imersivo, o jogo fica dando uns tilt na tela, tá ligado? Como se eu tivesse tonto, etc. Pra relembrar que eu acabei de voltar a andar depois de tanto tempo. Mas isso não é impedimento pra cometer vários crimes contra a humanidade. É engraçado que enquanto eu passei por ali, eu passo perto de uma banheira, em que me traz um flashback de quando eu tava tomando banho com aquela mulher. É um flashback claramente muito importante. E eu começo a me questionar se esse é o único flashback que tem nesse lugar. Porque se tiver só esse, eu vou realmente começar a me questionar uma coisa. Se esses caras tava com muito tesão nessa parte, tá ligado? Porque não tem sentido só ter um flashback aqui. Só que eu me recuso a ficar explorando esse local. Quero passar logo pra próxima fase. E nessa brincadeira que eu tô explorando o local, eu encontro a melhor arma do mundo dos jogos, que é a 12 de cano. Que ela é uma monstruosidade. Isso é muito legal, eu amo essa arma. E eu só quero dar um spoiler. Eu nunca mais encontro ela no jogo, então fica aí essa informação bem legal. E depois de finalizar todos os alemães dentro do local, eu vou pro lado de fora, onde eu vejo que o cara que fechou o local é um covarde de bosta e se escondeu dentro do porta-mala do carro e prosseguiu em chamar reforços, em que é novamente mais um momento em que eu percebo que não adianta eu só sair correndo que nem um animal e atirando nas coisas, que assim eu vou morrer que nem bosta. E eu começo a questionar se eu sou burro, porque eu atiro muito nessas máquinas e por algum motivo elas têm uma vida consideravelmente alta. Eu ainda não sei se eu fui burro, ou se eu errei tiro, ou se isso aqui tem mais vida do que eu imaginei. Eu só sei que eu morri mais vezes do que eu queria aqui nessa parte, onde eu finalmente consigo eliminar todos os alemães, resgato a enfermeira e roubo o carro, podendo conseguir escapar daquele asilo. E que no caminho a gente não pode esquecer que o Blazkowicz acabou de sair de um coma, ele acaba apagando no meio do caminho e sendo abordado por mais alemães na pista, onde ele deixa a enfermeira tomar conta do carro e nos levar pro local que ela sabia que era seguro, onde era uma fazenda dos avós dela. Chegando lá, a gente encontra um dos generais alemães dentro do porta-mala, que a gente prossegue em tirar ele de lá e esconder ele em algum local. Nisso a gente conversa um pouco com a enfermeira e os avós dela e pergunta o que aconteceu enquanto ele estava apagado. E a gente descobre que infelizmente a gente perdeu a guerra e que os alemães ganharam. Isso já tem 14 fucking anos. E nossa missão agora sendo encontrar uma força rebelde pra conseguir lutar contra eles. E pra isso a gente obviamente vai ter que arrancar as informações do general que a gente escondeu no porão. Que a gente prossegue em fazer a coisa mais legal do mundo, que é fazer massagens e carinhos no cara, até ele contar todos os segredos. E que na sessão de massagem ele acaba espalhando que os prisioneiros da resistência estão em uma prisão em Berlim. Eu me recuso a citar este nome. Eisenwald. Então Blazkowicz, que termina seu serviço de massagem no alemão, ganha um casaco foda do avô da enfermeira e que ele nos ameaça de morte caso a gente faça algo de ruim com a enfermeira. Então a enfermeira e o Blazkowicz se escondem dentro da carroceria da picape e metem um pé dali. E que pra surpresa de ninguém, a gente acaba passando por uma vistoria dos alemães na fronteira de Berlim, em que eles obviamente encontram a gente, em que quando o alemão vai avisar que a gente tá ali dentro do carro, o avô vai dar um tiraço de 12 na boca dele, em que surpreendentemente ninguém ouve esse tiro, mesmo que tenha sido a uns, sei lá, mano, 10 metros de distância desse local. E começa a nossa missão, que por incrível que pareça, é de stealth. E começando de fato a fase, eu já vejo que tem 2 oficiais no local. E o jogo ainda por cima vai lá e me ensina a utilizar uma arma com silenciador. Como se eu fosse tão patético a utilizar uma arma com silenciador. Obviamente, eu vou pegar a arma com mais barulho do jogo inteiro e soltar um tiro e ficar surpreso como é que um oficial conseguiu ouvir. Aí sim, eu ainda não tinha percebido que não ia parar de aparecer inimigo enquanto eu não matasse os oficiais. Então eu fiquei muito tempo atirando em bandos de inimigo que tava correndo pelo mapa. E é óbvio que eu sou abatido igual um animal selvagem na floresta. E só depois de muito tempo eu decido usar o meu cérebro e passar dessa parte aqui da forma normal, que é eliminando os oficiais e depois acabando com o resto dos inimigos e podendo avançar mais um pouco na fase. Aí eu só quero citar essa pedra ridícula que tem uma droga de uma parede invisível nela. O que eu tô jogando aqui, meu? Black Myth Wukong? Aí uma coisa que eu esqueci de informar. Esse jogo tem a tendência bem incômoda, tá ligado? De criar uma desculpa pra você sempre entrar no nível sem basicamente nenhuma arma, tá ligado? Porque a pira do jogo é você pegar as armas no local. Um exemplo disso foi nessa fase agora, que eu só ganhei um rifle de assalto e uma pistola, tá ligado? Não é um problema por se dizer, mas eu vejo algumas pessoas se incomodando com esse tipo de coisa. Eu até gosto, tá ligado? Faz eu ter mais um sentido de sobrevivência. E já que esse sentido de sobrevivência é
é importante no jogo, faz com que você explore mais o mapa e fique quebrando caixas pra conseguir munição, vida, escudo, tá ligado? Aí, além disso, eu só falei isso tudo porque essa parte inteira é só isso que eu tenho a dizer, tá ligado? Porque você só anda, mata alemão e chega no local, tá ligado? Não tem nada além disso de interessante pra comentar. E bem, abrindo os portões do inferno, o jogo novamente me mostra que tem oficiais e novamente eu ignoro por completo e puxo uma minigun que tá na minha cara e começo a fuzilar tudo que tá na tela. Novamente, não me deixa olhar pra essa arma que eu vou tentar utilizar ela a qualquer custo. E bem, eu finalizo todos os inimigos, sigo de volta pro carro e plot twist, robô gigante assassino. E aí, galera, o que vocês acham de um packzinho de pé de robô? De qualquer forma, eu enfrento 2 robôs assassinos psicopatas juntos e eu sozinho, e ainda assim eu ganho, porque o Blazkowicz é muito foda. Mas agora me diz, gata, você, Paris, Berlim. Berlim não é de Paris. Bem, ainda bem que a gente salvou o mundo, pode aproveitar um cafezinho no trem e ser feliz. É verdade. Eu ainda tô no 4º capítulo do jogo, ainda tem uns 5 pra gente ver. Ei, peraí um segundo. Você não é a mulher que eu queria ver, sua mocreia desprezível. Aí aqui nessa parte a gente conversa bastante. Blá, 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 blá. Não tô ouvindo. É encantado, vai fumar mesmo na minha frente, seu piada. Beleza, eu vou ser 100% honesto aqui. Eu literalmente não me importo com o que ela tá falando. Provavelmente ela tá falando: ai, as pessoas brancas e loiras e de olhos azuis são melhores que o resto do mundo. Então o que importa é que a gente termine de falar com essa piranha imunda aqui e volta pros nossos aposentos no trem. Só quero falar como é que eu adoro a liberdade que esse jogo me dá, porque essa piranha fez o favor de deixar a arma em cima da mesa e falou: e nem pense em tentar pegar a arma, porque você vai morrer antes mesmo de se arrepender das suas decisões. E eu obviamente peguei a arma só pra testar, porque eu adoro fazer esse tipo de coisa. E sim, você morre instantaneamente. Que legal. E bem, depois de eu entrar nos meus aposentos, obviamente, sexo. É isso aí, hein? Como você não esperava por essa? Era óbvio que ia ter sexo. Morra, sexual! E bem, literalmente num piscar de olhos, a gente já tá em Berlim. E eu não vou mostrar esse piscar de olhos, porque a mulher tava pelada, tá? Eu não quero ter a chance de perder dinheiro, tá? De qualquer forma, a gente tá ali em um prédio próximo à prisão, em que a gente vai tentar entrar pela parte de cima de um busão. Isso rima muito, tá ligado, meu irmão? E nisso, a gente faz um pouquinho de parkour, entra ali por uma janela do prédio vizinho, encontra uma arma laser e faz um buraco numa cerca, desbloqueando assim a nossa mais nova arma, que nesse exato momento é inútil e só serve pra fazer isso, buracos em cercas. De qualquer forma, eu invado o outro prédio que tá do outro lado, prossigo em eliminar todo mundo com a faquinha, porque eu sou muito foda, atendo esse telefone. Ben, if I jumped off a cliff, would you save me or would you just leave me? No. You would just leave me? Huh? Would you leave me? No. You would help me? No. Would you let me die? Yes. E vou pro lado de fora do prédio de novo pra conseguir entrar no busão pela parte de cima, em que o busão me leva até a prisão, que nem eu disse mais cedo que eu tava indo pra uma prisão. Você tá prestando atenção no vídeo, seu filho da puta? E é aqui que a gente descobre de fato que os alemães dos anos 40, eles eram burro pra cacete, tá ligado, moleque? Irmão, olha esse burucutu gigantesco andando no telhado, mano. Esse telhado tá cheio de grade, mano. Como é que vocês não estão vendo ele? Mano, sério, essa é uma das minhas partes favoritas do jogo, tá ligado? Porque, mano, eu tô claramente matando várias pessoas na frente de todo mundo e os caras estão agindo como se fosse mais uma terça-feira, tá ligado? Não, se liga nessa parte, se liga nessa parte. O cara simplesmente não deu animação de agressividade e eu fiquei pensando assim, será que ele me viu ou não? E isso aqui foi hilário pra caralho, mano. Isso aqui foi a coisa mais engraçada do mundo. E eu até agora não sei se foi proposital, tá ligado? Se o cara tava querendo se achar o fodão games, mas que foi engraçado pra cacete foi. Aí vocês estão ligados aquele meme dos dois caras se esfaqueando? Pois é, ela veio desse jogo aqui. Eu só queria informar isso, tá ligado? Segue pro próximo. E a gente descobre uma nova habilidade pro laser, que basicamente ele se transforma numa pistola. E isso é legal, tá legal. Eu gosto do laser. Aí passando mais um pouquinho por ali, a gente encontra de novo esse robô ridículo, que a gente procede em só andar em uma linha reta e ele não fazer nada contra a gente, porque ele é scriptado pra cacete. E finalmente eu começo a chegar ali no centro da prisão, onde estão aprisionados os soldados da resistência, em que eu prossigo em pegar o caminho errado e me perder e acabar morrendo igual um indigente na rua, mas a gente finge que nada aconteceu. Eu naturalmente subi o elevador e cheguei no local, onde a gente prossegue em salvar os nossos colegas e a gente descobre que um deles é o nosso amigo de longa data, o Wyatt. E a gente não pode esquecer, a gente acabou de invadir uma prisão, então obviamente a gente tá sendo perseguido, onde os nossos colegas prosseguem em prender a porta com uma mesa e 3 malucos e muita esperança. Mesa essa que a gente utiliza pra conseguir subir no duto de ventilação e conseguir contornar os alemães pelas costas e de fato pegar uma arma decente, né, porque a gente não vai ficar atirando laserzinho neles. Aí novamente eu abro a porta, acho que eu sou um deus, saio andando em linha reta e prossigo em morrer, porque sabe, eu tô num corredor cheio de inimigos com uma dificuldade levemente elevada, o que significa que
eles têm mira boa, o que significa que eu vou morrer que nem um animal. Cara, é incrível como que todas as minhas mortes nesse jogo até agora foram só porque eu fui muito burro. Então, novamente, eu volto com calma e mato os inimigos com mais calma e consigo passar dessa parte. Parabéns pra mim. Uau, que incrível. E lembra toda aquela galerinha que a gente salvou? Então, que tal? Foda-se, só sobrou o Wyatt. Mas pelo menos o Wyatt é um cara inteligente, tá ligado? E consegue salvar a gente. E nisso a gente chega nessa parte aqui, que ela é uma das partes mais difíceis do jogo. Se você for burro igual a mim, né? E novamente, eu ando em linha reta e morro de novo, igual um animal. Adivinha o plot twist, adivinha. Chuta o plot twist. Eu jogo com mais calma e pensando melhor. E eu passo dessa parte. Incrível, meu. Como assim, cara? Novamente, eu não aprendo bosta nenhuma, porque na próxima sessão eu faço a mesma coisa de andar igual um animal e morrer. Caralho, mano. Eu tenho bosta na cabeça. Cara, eu não vou falar de novo, mano. Eu novamente jogo com mais calma e passo dessa sessão. Cara, o que acontece com o meu cérebro? E a gente chega nessa parte aqui, que eu achei ela bem legal, porque ela me força um pouco mais a utilizar a mecânica de inclinar, já que é um corredor pequeno, e eu consigo utilizar bastante disso pra eliminar os oponentes. Aí eu ando 2 metros de distância e tomo um jumpscare e sou instantaneamente morto e volto a sessão inteira do corredor. Eu não vou mentir, eu achei bem engraçado. Em que, eventualmente, eu consigo passar dessa parte. Eu e o Wyatt roubamos um carro, tentamos escapar da prisão. A gente faz a proeza de conseguir capotar o carro. Eu reencontro a Anya, uma situação não muito legal agora, que a gente tem que fugir por debaixo do esgoto, que nisso, saindo do outro lado, a gente encontra outro carro que a gente tenta roubar também. E finalmente, definitivamente, conseguimos fugir da prisão. Em que nisso a gente aproveita numa falha do sistema de segurança de Berlim, e que a gente utiliza de uma fonte de água para conseguir enganar uma câmera que tava localizada ali. Eu só quero falar o quanto que os alemães desse jogo são burro pra cacete, tá ligado? Os caras conseguiram fazer a proeza de instalar uma fonte de água na frente de uma câmera de segurança que não tem visão térmica. Me impressiona como esses caras conseguiram ganhar a guerra, tá ligado? De qualquer forma, a gente pula em segurança da ponte e utiliza dos esgotos para conseguir finalmente adentrar o esconderijo da resistência, onde a gente encontra um ex-fã do Kanye West, o Max, que é o cara mais foda do jogo inteiro. Essa mulher tetraplégica que por algum motivo conhece o Blazkowicz, que eu não sei por que ela conhece. O jogo nunca se deu o trabalho de me explicar. Esse mano da guitarra, que fica tocando guitarra. E eu sinto que tá faltando alguém. Eu não sei quem, mas eu tô sentindo isso. E bem, depois de encontrar todo mundo, a gente fala com a nossa amiga da cadeira de rodas, que eu esqueci o nome dela, que fala que recebeu algumas informações de London sobre o projeto Whisper que ela tinha, que foi roubado por alguém. Que provavelmente o nome dessa pessoa é Klaus. Dessa forma, recebeu a nossa primeira missão oficial. E descobrindo que isso aqui é basicamente um QG, que serve pra gente meio que descansar entre as missões, etc. Mas é meio óbvio que a gente quase não vai voltar pra cá. Mas é interessante ter isso aqui. E chega nessa parte aqui do jogo, ela serve pra dar uma aprofundada na situação que a gente tá, né? Conhecer mais os personagens da resistência e ver alguns detalhes do QG. Como o nosso quarto incrível, que é só um colchão no chão, em que se você pedir pra dormir, vai estar escrito pesadelo, em que você entra no modo retrô do jogo, que você pode rejogar aquele Wolfenstein antigão pra ver como é que era o jogo naquela época. Eu achei bem interessante isso aqui, foi bem legal. Doom faz isso até hoje, e eu fico me questionando se Doom Dark Ages vai ter isso também. Mas de qualquer forma, essa parada de que alguém pegou os planos do projeto Whisper é só uma desculpa pra você ficar explorando o QG e ver o que tem dentro dele, tá ligado? Porque, mano, não tem sentido. A porra de um projeto tão importante tá escondido atrás de uma tábua na parede do QG. De qualquer forma, eu pego o projeto Whisper, que tava escondido de forma ridícula, e entrego aqui pra amiga cadeirante. E nisso, finalmente descobrimos o que é o projeto Whisper, que basicamente é um helicóptero projetado pelos alemães, virtualmente silencioso e indetectável por radares, existindo apenas 3 no mundo. Se a gente conseguir furtar um desses, a gente consegue mudar o destino dessa guerra. Aí o cara, que eu esqueci de mencionar, ele fala que agora é a hora, que ele não liga pra mais nada e blá blá blá. Sinceramente, faz sentido eu ter esquecido que esse cara existe. E a gente é magicamente teletransportado pro segundo pior lugar do planeta, London. Agora tudo faz sentido. Eu entendi por que eu não gosto desse careca, filha da puta. Além de ser careca, ele é britânico, viado. Mas mesmo ele sendo um ser humano horrível, um britânico careca, ele nos leva até uma instalação alemã em London, que nosso objetivo, novamente, é interceptar um dos helicópteros alemães. E no mesmo segundo que a gente sai do carro, o careca procede em acelerar pra cacete e explodir o prédio inteiro. Eu não tenho ideia de como é que esse carro fez tamanho estrago, eu só sei que ele fez. E essa parte do jogo eu acho ela bem legal, porque ela utiliza de partes do cenário pra te locomover, como placas de trânsito ou faróis de carro. Então é uma paradinha bem interessante, porque não é tão invasiva assim. E é isso, tá ligado? Só queria comentar isso, eu achei legal. Mano, aparentemente botaram uma ogiva nuclear dentro daquele carro, tá ligado? Porque não tem explicação pra um estrago tão grande, mano. Pelo amor de Deus, véio. Olha isso aqui, mano, tá louco. Minha parte favorita é ver os alemães sem saber o que aconteceu, tá ligado? Eu acho isso incrível. E depois de conseguir passar por todos esses escrombos, o jogo tá querendo realmente apresentar que ele tá querendo ficar mais difícil, né? Que além dele me botar pra enfrentar vários inimigos básicos, ele bota esses inimigos básicos junto dessa máquina mortífera da
morte de novo. Mas vou ser sincero, essa máquina aqui não é tão difícil, que ela é tão lenta que é bem fácil de lidar com ela, tá ligado? Olha, eu vou ser um pouco sincero aqui. Eu amo a gameplay desse jogo, ela é sensacional. Só que depois disso tudo, não acontece nada além de eu andar em linha reta e matar cara. Tipo, coisas que eu posso citar. Tem a lua e eu chego nesse laboratório aqui. E acabou. De nada, acabei de resumir 20 minutos de gameplay, tá? E nesse laboratório, o Blazkowicz nota que o local tá entupido de artefato antigo de tecnologia extremamente avançada. E toda a papelada tá escrito em hebreu. E a única coisa que ele entende é essa palavra, que eu me recuso a tentar ler ela. Em que a gente tenta pegar o máximo do que tem por ali. Além de aproveitar um upgrade do laser, que agora nos permite furar esse tipo de material dos alemães. E finalmente a gente alcança um hangar dos alemães, que ali dentro estão todos os helicópteros que a gente tá tanto querendo. Só que, obviamente, esse local está fortemente protegido, cheio de inimigos. E sim, eu enfrento essas duas máquinas sozinho e consigo derrotar elas facilmente, porque usar a 12 nas duas mãos é a coisa mais quebrada que tem nesse jogo. Eu até agora não encontrei nenhum inimigo que tanque isso aqui. E quando eu acho que tudo é um campo de flores, cheio de abelhinha bonitinha e borboletas, eu me deparo com a máquina da morte mortífera 2.0, 3 vezes mais letal. Ai, caralho, acho que eu caguei nas calças, meu. E o complicado dessa batalha aqui foi o fato de que eu gastei toda a minha munição enfrentando aquelas duas outras máquinas, além dos inimigos básicos também. Então, basicamente, eu tinha Deus e as minhas próprias mãos pra enfrentar esse bicho aqui. E ele também não tinha uma representação decente de dano, então eu não sabia se eu tava sequer fazendo algum efeito nele, o que fez com que eu mais corresse dele do que enfrentasse, tá ligado? Até o momento que eu falei, foda-se, eu vou com tudo, e comecei a usar tudo que tinha ao meu favor pra enfrentar ele. Aí descobri que era só atirar muito no olho dele, e aí ele iria morrer. Mas ainda assim, foi muito pai de que o jogo não mostrou nenhum efeito visual desse bicho tomando dano de fato, tá ligado? Porque sim, eu cheguei a atirar no olho dele, mas eu pensei, mano, isso aqui não tá dando dano, tá ligado? Teria um sinal aqui. Mas de qualquer forma, depois que você descobre isso, fica muito fácil essa batalha. Mano, sério, não tá escrito o quanto que o COD conseguiu fazer algo tão simples e tão revolucionário pro mundo dos jogos, sério. Eu tenho que parabenizar a equipe do COD por ter feito a droga do tique de dano. O bagulho é tão icônico que é meme, tá ligado? E é a coisa mais básica e ridícula que você pode imaginar. É só 4 linhas e um efeito sonoro. E depois de derrotar a besta gigante de metal, a gente segue pra abrir o hangar e vê um monte de mariposa voando ridiculamente no ar. Mano, na moral, essa cena é ridícula demais. Pelo amor de Deus. Quem teve essa ideia merecia ser preso, tá ligado? Oh, mano, olha que coisa tosca. Tá ligado? Aleluia. Aquele bicho que em época de chuva ele aparece de monte, tá ligado? E fica na luz e enche a casa do corpo morto dele. Parece isso, tá ligado? Essa foi a cena mais tosca que eu já vi num jogo, mano. Não tá escrito quão ridículo isso aqui foi. De qualquer forma, a gente procede em pegar os helicópteros, ir embora com eles e levar eles até o nosso QG. E depois dessa super operação, a gente leva a papelada até a Anya e estuda ela e descobre que todas as construções dos alemães utilizam um tal de super concreto. E a nossa tarefa é encontrar um pouco disso largado por aí no nosso QG. Que a gente não pode esquecer, a gente simplesmente tá em Berlim, o principal centro de comando da Alemanha. Então o que mais vai ter aqui é isso. Aí depois ela fala sobre aquela palavra que a gente viu, eu não ligo nem um pouco. O que importa é que a gente tasca um beijaço nela e segue pra encontrar concreto. E bem, a gente anda 20 metros de distância e encontra o tal do concreto que a gente quer quebrar. Só que pra isso a gente vai precisar de uma serra que quando a gente pega ela, a gente acaba caindo no esgoto, enfrentando um monte de bicho e volta pro mesmo lugar. É só isso que acontece. E acabou. Quando a gente volta, começa o processo de cortar o bagulho, a gente acaba assustando o Max, que é o personagem mais legal do jogo, e o alemão nos dá um esporro porque a gente tá assustando o Max. Eu só fiz favor de mostrar essa cutscene porque eu só quero falar como é que eu vou explicar. Um dos meus personagens favoritos é o alemão. De qualquer forma, a gente procede em tirar o concreto dali e acidentalmente triga uma missão de pegar brinquedo, que a única desculpa que eu vejo pra ter essa missão aqui é pra me forçar a explorar mais o QG, coisa que eu não quero fazer. Pera aí! Vamos voltar um pouco atrás. Eu esqueci uma parte muito importante. Acabou de explicar o porquê que o ex-alemão é um ex-alemão, que basicamente o motivo dele cuidar tão bem do Max é porque quando ele era um soldado alemão, ele tinha uma esposa e eles já tentaram várias vezes ter um filho, e quando eles finalmente tiveram um filho, o coitado nasceu com um pé torto. E como a gente não pode esquecer que esse aqui é um soldado alemão em 1940, isso era inadmissível. Só que ele não aceitava. Mesmo assim, o doutor reportou o caso pro exército alemão, o que fez com que eles tentassem fugir, e nessa tentativa acarretou na morte do filho e da mulher dele. E ele nunca perdoou o exército alemão por isso. Agora você pode continuar com o vídeo. Enquanto a gente tá procurando os brinquedos, a gente acaba passando ali perto do quarto do Wyatt, em que a gente vê que ele tá claramente preocupado enquanto segura uma dog tag. Dog tag é essa, pertencente ao Fergus. Fergus sendo o cara que eu chamei de mijada, e eu vou continuar chamando de mijada. E o Wyatt veio com aquele papo que eu já imaginava que ele ia vir em algum momento, que ele fala que ele não era a pessoa certa para ser utilizada para um serviço como esse, como muita gente já morreu nas mãos dele pelas más decisões dele, e nisso ele acaba ficando com raiva da gente, porque querendo ou não, quem fez a decisão foi nós de botar ele nesse serviço, que a gente podia ter escolhido salvar
salvar ele ou o Mijada. E a gente acabou escolhendo o moleque despreparado na visão dele, tá ligado? Em que ele acaba entregando a chave com ódio puro nos olhos dele e expulsa a gente do quarto. Assim, o cara não tá errado, tá ligado? Sinceramente, deixa o maluco desabafar, deixa ele pensar mais, né? Vamos ser sinceros, tá todo mundo na bosta aqui, deixa ele ter essa oportunidade de extravasar um pouco essas emoções. Aí, só pra desencargo de consciência, o papo não é muito diferente com Fergus. E ele fala exatamente o que eu pensei novamente, só que de forma de idoso. Ele fala que ele já tinha servido o que ele tinha que servir, blá blá blá, e que a gente tinha que ter salvo o White. Isso era óbvio. Se você não acha que isso aqui era óbvio, é porque você é burro. Aí eu descubro que eu nunca precisei fazer a questline dos brinquedos, eu só sou burro mesmo e vou direto pra missão. E bem, na missão a gente descobre os segredos do super concreto. E a gente descobre o porquê que ele tá se deteriorando ao longo do tempo. Aparentemente alguém mexeu com a fórmula dele. E essa pessoa estava envolvida com um projeto do próprio concreto. Projeto chamado de Dava Jonas. Sim, eu vou chamar desse jeito, eu não me importo. Eu não vou tentar falar o que quer que seja isso aqui. Sendo que o nome dessa pessoa apareceu 3 vezes no documento. Seth Roth, que aparentemente está aprisionado no norte da Croácia, fazendo um trabalho forçado de pegar o material para conseguir construir esse concreto. Então, nossa missão é, obviamente, invadir essa prisão e resgatar essa pessoa. E dentro da prisão, a gente encontra esse brother que estava defendendo a África contra os alemães. E a gente conta que a gente tá em busca de um tal de Seth Roth. Que ele fala que esse tal de Seth Roth tá aqui há mais tempo que qualquer outro. Só que o problema é, ele não tá no nosso bloco. E a nossa tática para conseguir alcançar ele seria convencer um tal de prisioneiro chamado Milo a trocar de uniforme com a gente. E pra isso a gente sabe que a esposa do Milo tá no nosso bloco. Então a gente pode utilizar isso como uma moeda de troca do uniforme. Mas pra conseguir trocar de uniforme, a gente precisa primeiro criar uma distração, que é por meio de quebrar essa máquina e distrair os guardas. Que eu acho engraçado que nessa parte eu não tava muito atento e o tutorial passou muito rápido. E eu fiquei muito tempo nessa parte de forma ridícula, porque eu não sabia quais botões eu tinha que apertar. Mas de qualquer forma, eu quebro a máquina, aproveito da confusão, troco de uniforme com o Milo e consigo seguir pro bloco 4. E dentro do bloco 4 a gente prossegue em procurar o cara mais idoso do local. Que encontrando ele, a gente fala que a resistência tá à procura dele pra conseguir derrotar o exército alemão. Só que ele vem com aquele papinho de que ele não pode descumprir com a palavra que ele fez pro projeto do Dava Jonas ali, e que a única forma dele confiar na gente é se a gente conseguir um jeito de fechar esse local inteiro. E pelo menos ele já tem metade do plano feito. E o plano dele é utilizar da máquina que tava por ali pra conseguir abrir os portões da prisão e fazer com que todo mundo escape. Só que pra isso ele precisa de uma peça pro controle dele, uma fonte de energia. Fonte essa que tá no bloco 6, mas pra gente conseguir invadir o bloco 6, a gente precisa acessar o painel de controle dentro do bloco 4. Então a gente aproveita de um local de desova do bloco 4 pra conseguir invadir a zona de comando ali dos alemães naquele local. E abrindo uma porta por lá, a gente é emboscado por um alemão que prossegue em fazer uma sessão de carinho com a gente, utilizando de uma ferramenta muito legal e agradável, principalmente quando ela é enfiada na nossa barriga. E isso faz com que a gente entre num cochilo profundo, num local bem quentinho. Você entendeu muito bem. A gente é esfaqueado até quase a morte e a gente acorda dentro de um fogão. Só que novamente, Blazkowicz, que não é pouca bosta, sai do fogão e já começa um massacre. E depois da gente eliminar todo mundo no local, a gente segue pra abrir a porta, permitindo que a gente possa pegar a tal bateria. Aí uma coisa que eu quero falar é como eu acho incrível como esse jogo realmente me permite usar qualquer tipo de arma nas duas mãos, até mesmo as facas, que não traz absolutamente nenhuma vantagem, mas é muito foda, tá ligado? Quando a gente finalmente alcança a bateria, a gente acaba tomando um choque dela e caindo desacordado no chão. É uma das únicas coisas que a gente consegue entender é que a gente vai ser levado para a imediata execução, que a gente é instantaneamente teletransportado para este local, que pra mim é muito cômico, porque eles me levaram até esse local e me deixaram com a bateria na mão. De qualquer forma, a gente joga a bateria até o Seth Roth, em que ele consegue finalmente completar o controle dele, podendo assim utilizar a máquina mortífera aqui pra esbagaçar os alemães. E ver essa vagabunda imunda levando um sacode dessa brutalidade aqui, assim dando início à parte mais legal do jogo inteiro, em que o Seth Roth me manda subir na máquina e andando até a entrada da prisão, podendo utilizar essa máquina pra destruir todos os alemães que eu vi pela frente. Cara, e é extremamente divertido usar essa máquina, porque você pode usar explosivo, pode usar metralhadora, pode usar não sei o que, e ela tem vida pra cacete, recupera a vida com as coisas que estão destruídas no cenário. Cara, essa parte é do caralho! Aí eu esqueci de falar que a gente tem essa visão maravilhosa desse ser humano desprezível aqui. No dia que eu gravei isso aqui eu não consegui nem dormir depois dessa. Mas continuando, eu prossigo em liberar todas as pessoas da prisão, assim cumprindo a minha parte do combinado e vazando daquela prisão. E como eu cumpri minha parte, o Seth Roth tem que cumprir a dele, nos ajudando a enfrentar o exército alemão. E retornando pro QG, o Seth Roth explica o que era o projeto Dava Jonas e basicamente explica que era uma associação de engenheiros extremamente inteligentes, capazes de grandes coisas. E todos esses avanços tecnológicos dos alemães foram devido a eles. Eles basicamente foram mantidos como escravos, entre aspas. Só que a tecnologia alemã é a menor das coisas que isso aqui é capaz. E com o Seth Roth do nosso lado, faz com que a gente ganhe uma grande força. E nosso objetivo é alcançar a sala de reunião deles, que fica debaixo
debaixo do Atlântico. E por algum motivo o White derruba alguma coisa dentro da água e eu tenho que ir lá buscar essa porcaria nos esgotos. E essa parte do jogo é insuportável, então eu vou só pular e foda-se. Mas antes de chegar na parte do submarino, eu só quero falar sobre essa parte que eu cheguei aqui no jogo, em que escolhas em um jogo é importante, tá ligado? Se você não souber fazer suas escolhas decentemente, você vai ficar choramingando e falando, ai, o jogo é quebrado, sem tentar mudar a sua estratégia. E essa é uma das coisas que eu mais faço em todos os jogos. Sim, eu sou um palhaço. De qualquer forma, nessa parte aqui aparecem 2 gorilas gigantes com armas mortíferas. E a técnica pra você conseguir eliminar eles é acertar os pontos fracos dele. Que é tipo cabeça, as costas, tá ligado? Atira muito em um local específico até cair a armadura e você eliminar ele de uma vez. E essas coisas. Só que como eles aparecem em um local muito aberto, é muito mais fácil deles te eliminarem do que você eliminar eles. Porque você tem pouca vida e menos dano que ele. Agora, eles têm vida pra cacete e armas extremamente fortes. Então eu terei que utilizar o máximo possível do cenário pra conseguir eliminar eles. Agora, disso o idiota raciocinou isso aqui por um segundo. Não, eu decidi pegar a droga da minigun que diminui a minha velocidade de movimento, fazendo com que eu ficasse um alvo muito fácil pra eles. E eu morri várias vezes nessa parte porque eu só sou muito burro. E mano, aqui eu até daria um sermão e falaria que eu troquei de estratégia, etc, tá ligado? E consegui derrotar eles. Mas aí eu ia estar mentindo. Eu só dei um jeito de conseguir fazer uma estratégia melhor com a minigun e derrotei eles. Mas em si a estratégia continuou sendo utilizar a bosta da minigun. Mano, não existe força nesse mundo que ganhe de uma teimosia, tá ligado? Aí de novo o jogo tem mais uma cena de sexo, dessa vez bem explícito. Isso me faz gostar ainda mais do ex-alemão, que ele parece que é a única pessoa com senso nesse lugar, tá ligado? Entendi. O Blazkowicz que é viril, entendi a referência, jogo, pra parar. E agora começa a parte que a gente tem que ir até o depósito de armas de Berlim. E é aqui que a gente encontra o bendito do submarino, e que eu só vou pular. Foda-se. E o motivo da gente estar invadindo o depósito de armas de Berlim é para conseguir pegar algumas armas para resistência e também infiltrar um dos barcos dos alemães, para que a gente consiga chegar naquela sala de reunião do projeto da Vadiona. Mas para conseguir chegar lá infiltrado, a gente tem que chegar de alguma forma disfarçado lá. E o que é melhor do que ir dentro de um torpedo? Iniciando minha nova missão, a gente ganha uma nova habilidade da 12, que é 12 de estilhaço, que eu não uso, porque eu não sabia que eu tinha recebido isso. Eu não parei pra ler aquele texto gigante ali na tela, tá ligado? No canto superior direito. Não usei. Gostaram? E aí que a gente já chega dentro do barco dos alemães, que novamente eu prossigo em fazer um massacre usando praticamente só uma faquinha e prossigo com um plano. O que eu acho mais engraçado é que os inimigos estão usando a droga da 12 de estilhaço. Eu ainda não fiz o raciocínio que a minha 12 funcionava desse jeito, tá ligado? E nesse momento do jogo eu achava que eles estavam roubando, porque eu tava com o cérebro mole nessa hora. Eu não sei o que aconteceu com o meu cérebro, porque eu não achei que a minha arma funcionava daquele jeito. O jogo basicamente me obrigando a utilizar ela e eu, não, meu, é muito injusto, cara. Eu não consigo usar e os inimigos usam. E bem, nessa parte do barco eu não tenho muito o que falar, tá ligado? Ela é muito mais gameplay mesmo. Mas uma coisa que eu tenho que comentar é que a estrutura dela é bem legal, tá ligado? Ela é bem divertida de jogar mesmo, fazendo você tomar várias estratégias diferentes, ter bastante canto ali pra você passear, tá ligado? E poder abordar cada inimigo de formas, como eu disse anteriormente, diferentes. Mano, eu não tenho muito o que falar nessa parte, eu só acho ela bem divertida mesmo, sabe? Tanto que foi mais ou menos uns 40 minutos só de tiro, mata e corre muito, tá ligado? Parece que eu tô falando como se fosse ruim, só que o combate do jogo, ele é tão gostosinho que não tem como eu falar mal, sabe? Você sente a potência da arma, você sente o dano que você toma, tá ligado? E cada arma é mais gostosa que a outra, sabe? Indo desde o combate corpo a corpo até os tiros de 12, o combate é excelente. Tipo, mano, essa parte em específico do jogo exemplifica tudo que eu falei aqui. Essa parte pra mim é excelente, é uma delícia de jogar. Eu tenho que parabenizar os caras que fizeram essa parte. Que pitel, mano. E finalmente terminando a fase, depois de tanto combate delicioso, a gente aproveita o navio pra conseguir descer todo o Oceano Atlântico. Mas não antes, sem receber a informação de que a gente não vai poder utilizar alguns canhões nucleares, porque a chave de descriptografia dos planejamentos desse canhão não estavam com o capitão do navio, e sim estão na base lunar. Então a gente não vai poder utilizar eles agora, a não ser que a gente consiga se infiltrar lá naquela base, o que significa que sim, a gente vai pra lua. E naquela sala de reunião, o Seth Roth configura minha arma laser pra conseguir ativar esses degraus, que eu achei bem legal de fazer. É só um detalhe, muito foda-se, mas foi legal. Eu agreguei em porra nenhuma aqui, mas foi legal. Aí subindo os degraus, a gente chega nessa parte aqui, que eu jurava que era um puzzle muito complexo. Aí eu descubro que não. Eu até agora não entendi o que é isso aqui, tá ligado? Eu só sei que eu aperto um botão, ele funciona e eu pego uma armadura foda. Eu sou o Homem de Ferro.
que não é pra mim, é pra amiga paraplégica, porque sabe, essa armadura, ela dá a capacidade da pessoa ficar muito mais forte fisicamente. E eu acho que de todas as pessoas, a pessoa que mais merece isso é a pessoa que tá numa cadeira de rodas. Aí, além disso, a gente encontrou naquela sala uma bola gigante, que é basicamente o spin do gyro. E a gente finalmente sai daquele local e leva a bola do gyro até a ponte de Berlim, em que eu prossigo em fazer o teste que todo mundo faz, que é, será que dá para eu pular daqui e morrer? E sim, se você pular daqui, você morre. Era muito importante fazer essa adição aqui. E aqui na ponte de Berlim, a gente prossegue em destruir tudo com as bolas do gyro. Parafrasei, bolas do gyro, bolas do gyro, bolas do gyro. Cara, nunca mais vou conseguir fazer essa entonação. Bolas do gyro. E eu realmente adoro o jeito que eles falam aqui, tá ligado? Que realmente parece duas crianças de 8 anos de idade conversando. Caralho, o que eu acabei de fazer, meu? A gente acabou de matar a ponte, meu. Matamos a ponte com a bola de metal gigante, cara. Cara, que genial, tá ligado? Eu tenho que parabenizar os caras que escreveram esse roteiro. Chegando nessa parte aqui do jogo, nosso objetivo é encontrar o cientista-chefe do projeto da base lunar, que vai estar utilizando uma roupa toda branca. E a gente vai roubar os documentos dele, porque o nosso objetivo é conseguir invadir aquela base lunar. Pra isso, a gente vai ter que atravessar toda essa ponte e encontrar ele. E aqui nessa parte, a gente também encontra um upgrade pro rifle de assalto, que funciona igual um lança-granada. Todo mundo que já jogou o COD sabe como é. E eu, obviamente, não vou utilizar essa arma, porque a munição é muito preciosa. E até parece que eu vou gastar algo tão precioso em inimigos básicos. Por acaso você nunca jogou Pokémon? Você sabe que você jamais vai utilizar a Master Ball. Aí no processo que eu tava subindo a ponte, eu encontrei esse inimigo com a minigun. E por algum motivo, eu não queria largar ela. E eu fiz de tudo pra ficar segurando essa minigun. Até em momentos que o jogo não queria que eu ficasse segurando ela. Jamais separe um homem de sua minigun, vulgo esposa. Então, lembra um minuto atrás que eu falei que eu não iria usar o lançador de granada? Então eu menti, porque eu percebi que o jogo dá munição pra cacete. Irmão, 9 tiros de um míssil por matar um inimigo é coisa pra caralho. Então eu só liguei o foda-se, tá ligado? That's quite big. Irmão, uma das principais características que difere um ser humano da maioria dos animais é a capacidade dele analisar uma situação e fazer coisas diferentes pra conseguir resolver ela. Devido a isso, é visível que eu sou um animal. 90% das vezes que eu morro nesse jogo é porque eu tô segurando a bosta da minigun, que reduz a minha velocidade, e eu insisto em utilizar ela. Agora, se você me falasse isso enquanto eu tava jogando, você acha que eu ia ouvir você? Óbvio que não, porra. A minigun é do caralho. E aqui nessa parte a gente quase morre, porque quando a gente tá caindo, a gente é resgatado por um gorila enorme, que procede em espancar a nossa cara. E aí aparece o White, que ele é um cara muito foda, e arranca a cabeça do gorila com as hélices do helicóptero. Essa cena não era tão necessária, só que ela é muito foda. Então por isso que eu tô falando dela aqui agora, ela é muito foda. Aí eu achei muito cômico como a gente encontra o corpo do cientista. Sim, a gente já chegou no final da fase. Eu também tomei essa surpresa. Eu não pensei que eu encontraria o corpo do cientista no fundo desse trem, de cabeça pra baixo. Ele só estaria lá, largado no chão, como um indigente. Resumindo, eu faço parkour, chego no corpo do cara, pego o que eu tenho que pegar e vazo dali. E finalmente prossigo com a missão. Isso foi mais rápido do que eu pensei que seria. E finalmente, indo pra lua, a gente tá indo em busca dos códigos pra descriptografar a chave pra usar os canhões nucleares. Pra isso, a gente tá indo infiltrado daquele cientista que tava morto lá no trem, o que significa que a gente teria que seguir regras. Regras essas que significa que nosso equipamento, que estaria dentro de uma mala, iria infelizmente ser despachado em outro local da base lunar. Eu falei isso tudo pra falar que você vira a esquina e pega esse equipamento. Então foda-se. E aqui a gente pega uma coisa bem legal que eu gostei muito de verdade, que é a mais nova arma que o jogo me oferece, que é basicamente o rifle de precisão, só que de laser. E aí não é um rifle de precisão, e sim um rifle de assalto, embutido no rifle de precisão. Eu não sei dizer direito. Eu sei que é uma arma muito boa e eu não tenho mais o que me preocupar com ficar pegando munição, porque tem munição disso aqui em todo lugar. E cara, vou falar a real, eu gostei bastante dessa parte do jogo. A lua eu achei bem interessante, o mapa dela, eu achei muito bem desenvolvido, sabe? Ela tem tipo 2 tipos de setores: locais mais abertos, que você vai encontrar mais inimigos, vai ser mais complicado você explorar aquele local, e locais mais fechados, em que você vai utilizar mais dutos pra conseguir matar os inimigos sem eles te verem. Não tem muito o que falar, é basicamente isso. E como eu disse, não tem muito mais o que dizer. Eu ando por mais 30, 40 minutos e eu encontro a chave de descriptografia dos canhões e agora eu fujo. Eu não tô de sacanagem, a maior parte do tempo eu só fiquei fazendo stealth. A coisa mais importante que eu posso citar é que eu peguei um traje lunar, andei na lua e voltei pra base. Eu não tô de sacanagem. Parece que eu tô falando mal do jogo, mas é justamente isso que eu queria quando eu jogasse esse jogo. Eu não queria mais nada. O negócio é, mano, você não vai jogar Wolfenstein por uma história ultra foda, tá ligado? É tipo você jogar xadrez esperando ser damas. Eu joguei porque eu achava a gameplay do caralho. E é isso que eu tô recebendo. E nessa fuga a gente encontra o módulo de escape dos alemães, que é o mini foguete. Elimina os gorila que tava ali em volta e se infiltra dentro daquele foguete. Falei foguete 2 vezes. E eu achei muito foda essa cena, porque mostra a visão dos alemães sobre o Blazkowicz, como se ele fosse um demônio, tá ligado? Porque, mano, é um cara só eliminando milhares de alemães, como se ele fosse uma força imparável. É a mesma pira que os Covenant vê o Master Chief. Só que a notícia ruim é que o alemão já notificou a base em London. Então eles já vão começar a atacar direto sem pensar 2 vezes. Em que a gente acaba colidindo
colidindo com aquela base de London e voando pra dentro de uma janela. Que a gente finalmente chega na parte mais difícil do jogo inteiro. Que a gente tá nesse canto aqui, sem muita defesa, que os alemães estão vindo com toda a força. E eu morri várias vezes aqui, tá ligado? Eu não sabia o que eu podia fazer. Eu tava realmente cogitando diminuir a dificuldade pra conseguir eliminar todo mundo. E, cara, cada vez mais que eu morria, mais eu pensava, cara, eu não vou conseguir passar dessa parte. Eu vou ter que realmente diminuir a dificuldade. Até eu pensar, e se eu só correr? E plot twist, eu não preciso enfrentar todo o inimigo que tá no jogo, tá ligado? Eu só fugi, passei dessa parte de forma extremamente fácil. Me sinto estúpido. E após a fuga, a gente chega nessa parte do jogo, em que a gente enfrenta o helicóptero igual o Rambo. Que eu quero dizer, a gente dá tiro nele até ele morrer. E mais nada, só é legal mesmo. E depois de enfrentar o helicóptero, a gente chega nessa parte que definitivamente não é uma boss fight. Até parece que uma arena completamente vazia e cheio de barricadas seria uma boss fight. Mano, nem fudendo, meu. Um robô gigante que é uma boss fight, eu não esperava por essa. Essa aí tava óbvio pra caralho, né? O jogo, próxima vez, tenta disfarçar um pouco melhor. De qualquer forma, essa parte aqui eu acho muito importante eu citar aqui. O jogo, pra mim, cometeu um erro muito grave. Que ele me explica como derrotar esse inimigo por meio de um rádio, em que um aliado meu vai ficar informando como derrotar esse robô gigante. Só que como eu estava jogando em cal, eu não tava prestando atenção no que o personagem tava falando. O que fez com que eu ficasse atirando muito tempo no pinto num robô. Porque, mano, tava vermelho o bagulho, tá ligado? Eu só fiquei atirando por muito tempo. Acho que foi 5 minutos atirando aquilo ali até minha munição acabar. Sim, eu concordo que eu estou errado por ter ficado jogando isso aqui em cal. O que fez com que eu parasse de prestar atenção no que era pra fazer. Só que, mano, as informações estavam todas em inglês. Eu entendo inglês. Agora pensa alguém que não entende inglês. Eu acho que devia ter sinais mais óbvios pra derrotar esse robô, tá ligado? Concordo que eu tava errado na parte da cal, mas eu acho que o jogo devia ter mais sinais visuais mostrando o que era pra fazer. Porque, sério, mano, eu não tô de sacanagem. Eu fiquei muito tempo tirando um pinto de um robô. Bem, de qualquer forma, eu achei a boss fight bem legal, tá ligado? Bem criativa. Em que eu tenho que atirar nesse olho do robô enquanto ele prepara um ataque. Se atirar por tempo suficiente, ele cambaleia, fazendo com que ele comece a passar pra segunda fase dele. Em que, além desse ataque, ele também vai adicionar mísseis. Que é mesmo a pira do raio. Espera abrir pra ele atacar, que eu começo a fuzilar que vai destruir aquela parte. E pra conseguir desviar dos mísseis do raio laser, eu passo por debaixo desses túneis que me protegem do dano. E que finalmente vai liberar a última parte da boss fight. Que não adiciona nada no inimigo, mas só libera uma defesa que ele tinha, que agora eu posso ir pra debaixo dele e fuzilar o ânus até ele explodir de hemorroida. O que faz com que ele finalmente seja derrotado e exploda violentamente. E nessa explosão, o Blazkowicz acaba apagando de novo, a coisa que ele mais gosta de fazer. Mas não é algo que a gente precisa se preocupar, porque o ex-alemão tá ali perto com o carro que procede nos resgatar. Enquanto a gente tá sendo resgatado, a gente recebe a pior notícia de todas, que infelizmente a nossa base tá sendo atacada pelos alemães. Então a gente tem que voltar o mais rápido possível pra tentar resgatar as pessoas que estavam lá. Nisso a gente acaba jogando o carro pra fora da estrada e caindo na frente de uma das entradas do QG. Mas infelizmente tá cheio de alemão lá, o que faz com que o alemão seja alvejado por tiros. Não, 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 alemão, não! E a gente tá quase pra ser o próximo nessa linha, só que a vantagem é que a gente foi resgatado no último segundo pelo Max, que começa essa sessão que a gente tá no local muito aberto, tomando tiro pra tudo que é canto, enquanto o Max tenta abrir a porta. Essa sessão é meio complicado, porque a única defesa que a gente tem é o carro, mas até de boa, eu morri algumas vezes aqui, mas nada que seja relevante. Enquanto a gente tá no QG, tem essa parte do jogo que eu vou falar, cara. Realismo é uma desgraça. Mano, na moral, isso aqui foi filha da puta de desgraçado, só por causa que o realismo existe. Porque eu cheguei nessa parte e tinha 2 inimigos ali atrás daquela fumaceira toda. Os inimigos me viam, só que eu não sabia onde estavam os inimigos. Basicamente, eu tava tomando tiro do além, porque eu tava cego por causa de fumaça. Só que eu não sou um bot pra saber onde é que tá o inimigo por trás de uma fumaça. Nossa, eu quero muito que você que fica babando o ovo de realismo sofra no inferno, viado. Porque eu tô sofrendo por sua causa, seu merda. E aqui nessa parte a gente vê o brother da guitarra morrendo. Não que ele tenha tido um peso muito grande na história, né? Mas ele morreu. Eu achei importante falar isso. Logo após a gente finalmente vê a nossa amiga paraplégica usando o seu presente de Natal novo, que é a armadura do Tony Stark. E que nesse mesmo lugar a gente dá alguns passos e finalmente a gente se encontra com esse cachorro robótico. E vai ser a primeira vez que a gente vai enfrentar ele cara a cara. Porque eu sofro muito pra matar ele, porque eu não sabia que armas normais não faziam quase nada contra ele. Só armas laser afetavam a vida dele de algum jeito. Em minha defesa, o jogo nunca se preocupou em me ensinar como derrota um bicho desse. Eu tive que pegar o celular e pesquisar na wiki como enfrentar esse troço aqui, porque eu não sabia como dar dano nele. E realmente era armas laser. Você mata ele com armas laser. E eu também achei legal essa interação de quando ele fica preso nesses locais apertados, o que dá um tempinho pra você conseguir recarregar a arma e fuzilar ele até a morte. E depois de derrotar o cachorro, a gente vai até o helicóptero, em que a gente vê as últimas palavras do ex-alemão, que é de fazer o homem adulto chorar. Cara, realmente é o jogo mais filha da puta que existe, né, mano? Os caras estão fazendo sentir dó de um ex-alemão, velho. Existe coisa pior do que isso? E agora, finalmente, estamos rumo à nossa última missão. Temos tudo que a gente precisa pra conseguir derrotar a porra do Death Shed, esse merda. A gente tem canhão explosivo, helicóptero, armadura do Homem de Ferro, e agora é a
porra da hora. E o início da missão é básico. A gente só pega um canhão atômico que lança as bolas do gyro na muralha e arrebenta tudo que tá pelo caminho, abrindo passagem pra gente conseguir invadir o local. Infiltrado, mata um monte de soldado alemão junto das máquinas ridículas deles e faz caminho até o laboratório do Death Shed, que é por ali que montar os prisioneiros dele e é ali onde a gente vai resgatar eles. Mas enquanto a gente tá explorando o local, o que a gente menos espera é encontrar o encantado com uma droga potente que enfia no nosso pescoço. E ainda por cima procede a enfiar uma faca na gente, o que prova que ele de fato é um deficiente da cabeça, tá ligado? Completamente animal, que você nunca chega perto do Blazkowicz com uma arma. Se você não quer morrer, você não entrega uma arma pra ele. Não importa se é você que tá segurando. No final do dia, quem vai estar com essa arma na mão é o Blazkowicz. Em que a gente procede em pegar essa faca, enfiar no pescoço do cara e assistir ele morrer lentamente. Eu só quero falar que, pra que você que não sabia, ele era o marido daquela mocreia imunda, tá? Sim, esse cara. Mas o foda é que agora a gente tá um pouco envenenado. Mas é aquela coisa, mano. Isso aqui é só uma ressaca pro Blazkowicz. O cara já passou por pior. Enquanto a gente explora mais o laboratório, a gente se encontra com os prisioneiros e com o resto da resistência. E que eu não vou mentir, isso aqui foi uma cena bem legal, daquela calentada no coração, né? Eu achei foda. E a gente continua com a nossa missão, que a gente vai junto da resistência até um elevador pra encontrar o resto da galera, que infelizmente o Blazkowicz fica preso no elevador, porque ele já tava meio que se deteriorando, o que faz que a gente vá até o fundo da base, que ali a gente abre a porta e encontra o filho da puta do Death Shed. Eu odeio esse cara, eu já falei que eu odeio esse cara. Eu odeio muito esse cara. Que só pra temperar o meu ódio, o filho da puta mostra o que ele fez com o nosso brother Mijada. Porque se você acha que ele só simplesmente matou ele ali e acabou, nananina não. Ele fez muito pior do que isso. Ele removeu parte da consciência do cérebro do Mijada e pôs numa abominação de máquina. Um robô com vida. Eu devia, como um verdadeiro vilão filha da puta, ele bota pra eu lutar contra o robô que tá com a consciência do meu amigo numa batalha até a morte. Realmente ele se esforça muito pra ele ser completamente detestável. E a gente é então jogado numa arena pra matar ele, utilizando apenas a bosta da faca. Foi o que eu pensei na hora. Até eu explorar um pouco o mapa, encontrar umas granadas e jogar no pé dele. O que faria com que ele desativasse e eu tivesse acesso à consciência do Mijada. Em que sim, a gente consegue escutar a voz dele por meio dessa atrocidade feita de ferro. Que ele fala que ele não tem nenhuma decisão das ações que ele tá fazendo. Ele simplesmente tá sendo comandado pela máquina. E implora pra gente acabar com o sofrimento dele ali e agora. Em que a gente prossegue em fazer o desejo do nosso amigo e acabar com essa tortura dele. E obviamente, como o Death Shed é um filho de uma puta, ele não é facilmente derrotado e aparece com mais uma máquina. Vai se fuder, Death Shed! Em que essa máquina eu tenho muitas dúvidas se foi feita por ele de verdade. Porque essa aqui tem mais cara de ter sido feita pelo Thor do que por um alemão ridículo. Vai se fuder, Death Shed! E que a pira pra derrotar essa máquina é a seguinte: ele é capaz de puxar os raios dos Zeppelins em volta pra criar um escudo em volta dele, assim se defendendo de dano. Então a única forma de eu conseguir derrotar ele é se eu derrubar esses Zeppelins. E pra isso eu vou ter que ir do lado de fora da arena e alcançar alguns canhões antiaéreos. E que no meio do combate o jogo decidiu bugar e ficar com tela preta. Obrigado, ETES. Novamente, você tá fazendo um serviço muito bom, hein? Em que eu consigo acertar os dois Zeppelins, o que faz com que quando eu tirasse no escudo dele, a máquina dele sobrecarregasse e explodisse. Mas pra minha surpresa, novamente, o Death Shed ele se acha fodão e decidiu escapar. Porque com a explosão ele fez um buraco no chão e se escondeu ali naquelas entranhas da base dele. Em que eu prossigo em ir atrás dele e essa parte do combate é uma merda. Porque lembra quando eu reclamei daquela parte mais cedo em que eu não conseguia ver bosta nenhuma? Ela se repete aqui, tá? A maior parte do problema dessa batalha aqui é porque além do Death Shed ter aimbot esse merda, eu não conseguia ver da onde eu tava tomando tiro porque tinha fumaça pra caralho. E pra melhorar, tava pegando fogo o local inteiro. Então constantemente tomava dano por simplesmente virar a esquina. Cara, essa parte do combate foi uma merda. Eu falaria que ela seria muito legal se desse pra ver alguma coisa que tivesse acontecendo e eu não tivesse tomando dano de graça. E em si, essa parte do combate não tem nada de especial, só você olhar pro Death Shed e atirar nele até ele morrer, tá ligado? Não tem nada além disso. Coisa a qual eu prossigo em fazer e que faz com que o Death Shed caia pateticamente no chão e fique debilitado, esse merda. Em que o Blazkowicz prossegue arrancar o Death Shed da máquina de bosta dele e ficar esfaqueando ele várias vezes até a morte. Só que aí que tá o plot twist. Não é a gente que mata ele. Ele mesmo se mata com uma granada. Não deixa nem a graça pra gente, filha da puta de merda. E como eu disse 1000 vezes durante esse vídeo, o Blazkowicz não é pouca bosta, consegue sair vivo de uma granada no peito. A gente recebe essa cutscene e a gente finge que não tá vendo essa referência à Estátua da Liberdade. Mano, vocês não têm ideia do quanto que esse jogo fica forçando a barra da América aqui. Não tem ideia, vocês não têm a menor ideia. Em que a gente consegue finalmente evacuar todo mundo, podendo assim liberar a bomba atômica na base do Death Shed, levando a gente mais essa porrada de alemão pro outro lado. Dessa forma, finalizando finalmente esse jogo.
Puta que pariu, viado. Não pensei que eu ia chegar tão longe nesse vídeo. Mano, isso aqui deve ter dado mais de 1 hora. No mais de 1 hora eu tenho uma certeza que foi. Mas eu vou falar, mano, eu acho que esse foi meu melhor projeto até hoje, tá ligado? Foi bem trabalhoso. Eu falo como se eu tivesse feito vários outros projetos, mas eu só fiz, tipo, 3. Mas esse de longe foi o mais caprichado. Maior parte do atraso é porque eu sou muito burro e não soube mexer direito com a parte do bruto, tá ligado? Isso aqui era pra ter saído, tipo, 2 ou 3 semanas atrás. Só que eu tava apanhando com o bruto porque ele tava muito pesado, tá ligado? De mexer no Vegas, tava uma bosta. E eu não vou mentir, não. Eu tô cansadaço, tá ligado? De mexer nessa merda. Não aguento mais olhar pra essa porra desse vídeo. Não tô puto, só tô cansado, tá ligado? Que nem academia. Você vai na academia, você vai falar que você adora quando você sai cansado, fudido dela. Não, você não gosta. O pump é uma coisa, o cansaço é outra. E, mano, nesse exato momento são 9h38 do dia 19 de maio. Se Deus quiser, eu consigo editar essa porra todinha agora e botar pra estreia amanhã às 3 horas. E só Deus vai saber se eu conseguir ou não isso aqui, tá ligado? Mas galera, tem só agradecer quem se manteve aí, tá ligado? Por favor, assiste o vídeo do Halo, que ele não pegou tanta view, me fudi mês passado. Então imploro, vai lá, assiste aquele troço. Não tá tão bom quanto esse, mas vai dar uma ajuda lá pra mim, pelo amor de Santo Cristo. Eu tô rezando. E daí aproveita que você já tá assistindo os vídeos, assiste os outros 2 também. Mas é isso aí, mano. Dá like, se inscreve, tamo junto. Beijo na sua bunda. Eu não sei como finaliza um vídeo.